Olá, queridos e queridas, e hoje eu trago uma conversa aqui para nós a respeito das nossas reações. Então, de onde vêm, as nossas reações? Elas vêm do que a gente passou, do que a gente tem de referência, ou seja, as ferramentas que a gente aprendeu mediante o que nós vimos, o que nós sentimos, o que nós, captamos das pessoas, ao nosso redor sobre as reações às situações, Então, nós temos aí, esse inconsciente que representa, os nossos sentimentos e que até os 7 anos nós somos puro inconsciente, nós somos puro sentimento. Então, tudo fica ali, programado, plasmado como uma memória nas nossas sensações, nos nossos sentimentos. A gente aprendeu aquilo como uma verdade absoluta. Então, é como a gente vai reagir, como a gente se diz, automaticamente. Então, por exemplo, vem um comportamento desafiador dos nossos filhos, ou até mesmo de algum outro adulto, alguma atitude que ou nos fere, ou que nos irrita. Aquilo assim, a gente já tem, A gente, por exemplo, a gente já está irritado, a gente já está preocupado, a gente já está com aqueles sentimentos em nós e as situações, e no caso aqui vou me focar mais no comportamento aí das crianças. O comportamento, por exemplo, os desafiadores das crianças vem para nos mostrar, vem para espelhar aquilo que estamos sentindo, o nosso campo interno. Então, mas o que a gente tem de referência, assim, de conhecimento, A gente tende a falar que é a criança com aquele comportamento que está me irritando. É a criança com aquele comportamento que está me preocupando. É a criança que está mentindo, é a criança que está sendo maldosa, E a gente não sabe que na realidade ela está espelhando o nosso campo interno, Então nós já temos aquilo ali, em nós que a gente precisa reprogramar, que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa acolher, Porque a gente ficar também se culpando, A gente ficar, então eu sou assim mesmo, ou então a gente querer esquecer, esquece isso, A gente não vai mudar, isso. Então, para reprogramar esse inconsciente, isso que ficou ali em nós como referência, é isso que a gente acreditou, e a gente traz até hoje, precisa ter um outro olhar, uma outra percepção sobre, inclusive de que tudo aquilo, que a gente viveu vem de alguma forma para a gente olhar, ou como um aprendizado, ou aquele sentimento que está ali e precisa ser transformado, Então, eu passo por muitas situações de injustiça, onde eu me sinto injustiçado. Então, eu preciso olhar, para esse sentimento de injustiça e olhar que eu também estou me colocando muito de vítima, das situações, sem fazer nada em relação a isso que está me acontecendo, Então, ou seja, eu preciso olhar, por exemplo, para essas situações de injustiça e falar, não, eu não quero mais ficar passando por isso. Então, eu vou pegar e vou assumir a responsabilidade sobre isso.
eu tô passando uma situação de injustiça por uma determinada razão, né? Então eu vou pegar e eu vou tomar uma atitude para mudar isso e eu deixar, né, de ficar passando por aquelas situações, né, de injustiça. Então eu tô me sentindo incapaz, né? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar mais, né? Ganhar mais conhecimento sobre isso para me tornar mais capaz, né? Naquele assunto que eu estou precisando resolver, né? Que está surgindo na minha vida aí o tempo todo e né? E eu só fico naquele sentimento, mas eu não faço nada, né, para mudar isso. Então, a gente sempre olhar que está no nosso campo interno e que está sob nosso controle essas transformações, né, essas mudanças. Então, e assim, a gente também se olhar, né, não só com uma maturidade de a gente também não julgar ninguém, né? Então, por exemplo, eu sou assim, tenho isso de referência pelo que eu vivi, né? A gente entender, né, os momentos históricos, a gente entender o conhecimento, a consciência, né, que em cada época aí da humanidade a gente teve, né, a gente tinha e a gente hoje, né, assumir essa responsabilidade por esse também conhecimento que a gente tem hoje e pode estar reprogramando isso em nós para que a gente possa ter não só aí não são reações, né? A gente não vai estar na reatividade, mas a gente vai sair para um agir, né? A gente vai deixar de reagir automaticamente e vai começar a agir mais conscientemente. Mas eu quero trazer também aqui uma realidade, né? Ou seja, porque muitas vezes com todo esse conhecimento que a gente tem, né, de consciência, a gente também começa a se cobrar demais, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de nós mulheres que somos cíclicas, né? Ou seja, a gente a gente luna, né, todos os meses, a gente menstrua todos os meses, né? Vem nosso sangue todos os meses. E então em cada semana do mês, né? Então são 4 semanas aí, durante 4 semanas, a gente está dentro, vamos dizer, de um arquétipo, né? Então, por exemplo, quando a gente está no nosso período fértil, né, ou logo depois que a gente termina de menstruar, nós estamos muito mais doadoras, muito mais receptivas, muito mais comunicativas, né? Então a gente fala que a gente está no arquétipo da mãe, da donzela, né? E antes de vir para nós estamos mais num arquétipo mais que a gente fala, né, da bruxa, né? E da feiticeira, ou seja, a gente está mais impaciente, a gente está mais irritada, a gente está mais com a energia baixa, né? Então a gente vai estar mais também para dentro. E então muitas vezes, e isso sim, quando a gente vai tomando cada vez mais consciência disso também, que é um exemplo que eu estou dando, a gente vai deixando também de ser tão reativa e muitas vezes grosseira, né, pela nossa impaciência, pela nossa irritabilidade, inclusive por esse momento do ciclo. Mas o que eu tô querendo trazer é o seguinte, que a gente, por exemplo, para os nossos filhos, a gente deixe claro isso, né? Então eu converso muito com a Maria, já não é de hoje, né? Mas porque ela está o tempo todo aí comigo, então ela vai no banheiro comigo e ela vê tudo, né? E ela pergunta, e eu trago uma clareza, né? Inclusive do estado emocional, que ó, a mamãe fica mais impaciente, mais irritada, né? Com mais calada, né? Nestas fases. E isso, obviamente, não vai impedir que quando eu entro nessas fases aí do meu ciclo, ela não vai espelhar isso, né? Então ela vem com comportamentos realmente
desafiadores, ou seja, para mostrar, né, a minha irritabilidade, a minha impaciência, mas eu já trago para ela, né, com clareza e bem honestamente, ó, né, eu tô para menstruar, ou seja, tá para vir meu sangue, né, então eu tô mais sem paciência, eu tô irritada, então, né, vamos parar por aqui a conversa, por exemplo, né? Se ela tá insistindo muito em algumas coisas e aquilo, né, tá mexendo aí, tá trazendo, né, essa irritação, né, cada vez maior. E eu falo para ela claramente, ó, eu não quero perder a cabeça, eu não quero ser grosseira, né? Então, quando a gente traz essa clareza, a gente traz para a criança que não é sobre ela, que a gente não está irritada com ela, né? Que não é ela o problema, que a culpa não é dela, né? Que a gente não está condenando ela. E por que trazer essa clareza? Porque muitas vezes nós não vamos ter essa disponibilidade emocional. E que se a gente só ficar, por exemplo, ouvindo a criança, né, trazer aquele comportamento, lógico, espelhando, né, os nossos sentimentos, a gente vai virar aquela panela de pressão, né? A gente vai despejar sobre ela toda a nossa irritação. E, né, e ela não vai saber que não é sobre ela. Então, a gente trazer essa honestidade é a melhor coisa que a gente faz, porque muitas vezes a gente não vai conseguir atender todas as necessidades, tintim por tintim das necessidades, né, da criança, sejam elas as físicas, as emocionais, né, de acolhimento, de pertencimento, de assim, de todas, né? Nós temos uma lista aí imensa, né, de necessidades que num outro momento vou trazer aí, né? Mas nós temos aí muitas necessidades que muitas vezes nós não vamos conseguir atender, né? Então, é lógico que primeiramente a gente tomar consciência, né, destas nossas feridas emocionais, né, disso que a gente tem de referência, a gente acolher, né, a nós mesmos, a gente nos perdoar, a gente nos aceitar no sentido de a gente entender, né, como que funcionou essa programação, né, como ficou isso plasmado em nós, para a gente ganhando uma outra percepção, né, e acolher, né, também os nossos sentimentos e expressá-los, né, de forma consciente, para que a gente não despeje sobre os outros, e a gente trazer esta honestidade, né, para a criança também do nosso mundo aí interno, né, não usando ela de psicóloga, falando mal do outro por causa de fulano, nada disso. A gente trazer o nosso campo interno, né, ou que a mãe tá preocupada aqui com algumas coisas, né, é por isso aqui que eu tô meio distraída com os meus pensamentos, né, por exemplo, a criança tá ali, né, querendo brincar, chamando tua atenção toda hora, então você trazer uma clareza e você também pensar naquilo, por exemplo, colocar no papel, né, para trazer uma maior clareza também para você sair da preocupação e também poder, né, dar atenção para a criança, né? Ou se você tá triste, você também trazer uma clareza para ela. Ó, a mãe tá triste, dá uma licencinha um pouquinho, né? Você chorar, né? Você colocar para fora, para você retornar, né? E conversar, ou brincar, ou fazer o que tem que fazer ali, né? Com uma maior presença, né? E eu vou encerrar um vídeo aqui, gente, e vou trazer uma parte 2, tá bom? Porque senão eu não consigo abaixar aqui vídeos com mais de 15 minutos, tá? Só pra gente terminar.